para habitar Terra 2. Quinta, 11h30 da noite, no Roda Viva Internacional, Kenneth Roth, presidente da Human Rights Watch. Ele fala das missões da organização presente em dezenas de países There are a range of rights. e de direitos humanos aqui no Brasil. Brazil has plenty of tools to deal with terrorism. We don't need to start criminalizing advocacy. E a partir de 6 de abril, Ordem do Dia em Novo Dia. Toda quinta, 11h30 da noite. Olá, boa tarde. Tradicionais marchinhas de carnaval ficaram de fora de alguns blocos por terem letras consideradas racistas, machistas e homofóbicas. Para alguns, é um exagero. A onda do politicamente correto invadindo o carnaval. Para outros, é necessário sim retirar essas marchinhas para não reforçar preconceitos. Elas fazem parte da história do carnaval. Oh, abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Estão guardadas na memória popular. Bandeira branca, amor, não posso mais. Essas estão liberadas, mas as marchinhas com conteúdo racista ou homofóbico podem ser banidas do carnaval. A ideia é que os blocos de rua não toquem composições com letras que não sejam politicamente corretas. O movimento começou no Rio de Janeiro, chegou em São Paulo e divide opiniões. Carnaval, não tem nada a ver. O teu cabelo não nega mulata, mulata, nananana. Porque antigamente não tinha essa coisa de racismo. As pessoas faziam piada com tudo e ninguém morria, não sofria por causa disso, não era bullying. Famosos pela irreverência e por marchinhas de carnaval recheadas de malícia, os humoristas do Hermes e Renato também são contra essa onda do politicamente correto no carnaval. Mas que vacilação, eu fui tirar satisfação, papai ficou indignado. Falou que o cara era o seu namorado. Carnaval é para zoar, é para brincar, é para ser democrático, ainda que você não concorde com o que está sendo feito. Esse é um perigo. As pessoas se levarem tão a sério hoje em dia que daqui a pouco não possam mais brincar, entendeu? A brincadeira vai ser sempre levada como um bullying. Não é o que pensa um dos responsáveis pela espetacular charanga do França. Esse ano, o bloco já decidiu que não vai tocar a marchinha O Teu Cabelo Não Nega. Existe uma leitura machista e racista em relação a essa frase, né? Mas como a cor não pega a mulata, né? Que é essa coisa, né? A situação do homem branco se dirigindo a uma mulher negra, né? E para falar sobre as marchinhas de carnaval consideradas preconceituosas, recebemos Ilan Brennan, educador e escritor de literatura infantil, e a pesquisadora de comunicação Rosane Borges, professora colaboradora do CELAC USP e também da Universidade São Judas Tadeu. E você também pode participar aqui da nossa conversa, mandando perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde. Mais um assunto polêmico, né, que divide opiniões nos próprios blocos aí, como nós vimos na reportagem, né? Então, vamos começar sabendo a opinião de vocês, né? Depois vamos detalhar ao longo do programa, mas a princípio, então, o que vocês acharam dessa decisão de alguns blocos de carnaval, tanto do Rio como aqui de São Paulo, retirarem algumas marchinhas do repertório? Olha, esse tema, a questão dos racismos, sexismo, quando eles são ligados
a produtos, a bens simbólicos e culturais, eles sempre causam essa celeuma que a gente está presenciando. Primeiro porque há uma discussão que primeiro levanta que seria censura e particularmente no campo, né, no lugar, no carnaval tudo pode. Agora, acho que uma questão importante desse debate, primeiro, é que eu não vi nenhuma... Isso não partiu de nenhuma decisão judicial, não houve nenhuma liminar, então eu acho que dizer que a censura não corresponde, não atende, não é censura. O que a gente tem, acho que do ponto de vista da denúncia do racismo, a prática, o Brasil é um país profundamente racista, sexista e homofóbica. Como é que essa prática ela se mantém? Ela se mantém a partir de um imaginário que diz que o outro é ou que o outro não é. Então, quando a gente vê que, por exemplo, o carnaval pode tudo, né, e de fato é um momento de transbordamento, né, em que as pessoas, homens, se travestem de mulheres sem ser transexuais, então é um momento da liberação. Só que se a gente perceber, por exemplo, o alvo da detração sempre são grupos historicamente discriminados. E eu acho que é algo sim para a gente pensar. Abre o flanco porque você não é o homem branco, né, que é alvo de determinadas depreciações. Então, eu acho que esse debate é importante porque ele nos leva a pensar com uma piada. A gente sempre ri do feio, a gente ri. Tem um autor que fala sobre o riso. O que é que nos provoca riso, né? Então, eu acho que essa discussão nos levanta muito o lugar e o papel social das pessoas na sociedade, né? E como é que a gente consegue, de fato, enfrentar essas questões que tem no carnaval e na arte, sim, repercussões importantes, de manutenção, inclusive, desse imaginário racista e sexista. Bom, eu entendo, né, quando a professora coloca esse ponto de vista, o racismo existe, o preconceito existe, mas a gente está aqui falando... Isso não podemos negar que existem, né? Racismo, só o país cegos, é racista, né? Acho que é homofóbico, existem crimes, existem, inclusive, mas acho que são discussões separadas. Acho que a arte, a cultura, e dependendo do que a gente fala de arte e cultura, quando a gente começa a adentrar politicamente nisso, da forma que a gente está adentrando, claro que a gente pode adentrar politicamente na cultura, isso é feito. Mas dessa maneira, eu tenho muito medo, realmente muito medo. Eu fiz meu doutorado, né, em São Paulo, aqui na USP, e o meu tema de doutorado chama A Condenação de Emília. E falava sobre o politicamente correto, na época, falando de 2008, quando eu defendi 10 anos de pesquisas anteriores, né? Quer dizer, 98, 99, eu comecei a pesquisar sobre isso, falando sobre como que o politicamente correto entrou nas cantigas infantis, entrou nas histórias infantis, e como existia um grupo que não era o Estado, Eu acho isso perigoso também, porque quando a patrulha é feita pela sociedade civil, eu acho às vezes até mais perigoso do que só o Estado, quando fala isso aqui é proibido. Nós mesmos, como sociedade, começamos a mudar as cantigas, mudar as histórias, porque achamos que aquelas palavras ditas para as crianças faziam o quê? Incentivavam a violência, o preconceito, colocavam o medo na criança. E, na verdade, na minha reflexão... Você acha que as palavras não antecipam práticas? Depende de que palavras, mas as palavras das histórias, das cantigas, das músicas, quando os artistas produzem isso, são um reflexo, claro, do seu tempo, É claro que são reflexos do seu tempo, mas vão muito além disso. A força que é colocada nas palavras, achar que uma palavra vai mudar o que você é, isso não é verdade. Então, vamos começar a chamar, por exemplo, a Branca de Neve de a eurocaucasiana branca e os 7 desfavorecidos verticalmente. Porque é politicamente correto falar assim, dizer a Branca de Neve e os 7 anões. Você acha que isso vai fazer com que a Branca de Neve mude a sua postura ou que as pessoas que vão entender de uma forma diferente? O que faz uma pessoa, na minha opinião, ser menos homofóbica, menos racista, não passa por você transformar a música, purificar a música, amordaçar a música, passa pela educação, por ser modelo. Eu estava assistindo agora, né, na televisão, política, né, a sabatina do Moraes. Todos falam tão bonitinhos, politicamente correto, Vossa Excelência, tudo lindinho. A gente sabe o que eles são lá por dentro de verdade. Quer dizer que aquelas palavras falam o que elas são. Então, muitas vezes, pessoas que vão transformar essas músicas, essas histórias,
enfim, não são tão boas quanto a gente pensa, né? Professora, eu vou te passar a palavra já. Vou antes colocar um pouquinho de música aqui na nossa conversa para ilustrar, né? Que é o Teu Cabelo Não Nega, de Lamartine Babo, de 1932, que está no alvo aí sim, que foi já banida por alguns blocos. Vamos ver só um trechinho? Teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata. Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor. Os blocos que retiraram essa música aí falam que tem aí o problema da questão do termo mulata, que vem, a palavra que vem de mula, né? E também aí dizendo a cor não pega, né, mulata. Professor. Eu acho que, assim, ainda pegando, né, esse gancho, eu acho que a gente pensar educação e pensar cultura, eu concordo que as palavras, elas per si, elas não têm o condão mágico de dizerem o que nós somos como sociedade. Mas, por outro lado, eu acredito muito na performatividade das palavras, no sentido que elas se antecipam práticas. É por isso que existe o ritual da circunstância. A gente não pode dizer tudo. Agora, evidentemente que o campo da arte, ele tem, digamos, uma liberdade, né? Possibilidade de se dizer coisas que não passa necessariamente por um crivo, por um patrulhamento ideológico. Agora, o que a gente vem insistindo, e eu defendo essa ideia de que, para além de patrulhamento, do politicamente correto, que essa palavra também é outra palavra perigosa, né? A luta antirracista, antissexista não pode ser reduzida ao politicamente correta, mas é que uma música como Teu Cabelo Não Nega, Mulata, por mais que a gente diga, olha, é apenas uma manifestação de carnaval, você tem, do ponto de vista de um dado sobre o que é o cabelo crespo no Brasil, e isso sim tem reverberação. Eu acho que não dá para a gente separar marchinhas de carnaval como sendo uma expressão da liberdade, né, do que a gente pode se dizer, e a educação está em outro campo. Tudo educa, né? Eu acho que... Por que não causa nenhum tipo de celeuma quando grupos judeus, por exemplo? Recentemente, o youtuber foi demitido porque ele falou expressões antissemitas. A gente tem interditos em relação à questão judaica no Brasil e no mundo. Então, eu esqueci agora o nome do estilista que proferiu, que disse coisas, quer dizer... Não pode porque foi uma população... Mas isso é uma fala factual desse sujeito que falou sobre os judeus agora, que foi demitido, ou mesmo desse estilista que eu também lembro dele. Isso é uma fala factual. Uma coisa é você pegar a arte e misturar isso. Por exemplo, eu como judeu, eu leio autores antissemitas. Eu consigo separar um autor que é, por exemplo, vamos pegar Dostoiévski. Eu adoro Dostoiévski. Um antissemita empedernido. Degas é um artista plástico, um pintor. Cara, maravilhoso. As bailarinas de Degas, eu tenho na minha casa. Não real, obviamente, né? Mas é uma reprodução. E ele também, um antissemita, mas terrível antissemita. Eu, como judeu, posso falar assim, bom, ele sendo antissemita, eu vou jogar fora a vida dele junto com a obra dele, junto com o que ele fez. Não, eu consigo olhar isso de formas diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente... Nisso nós estamos de acordo. Você entendeu? Eu acho... E o contexto tem que ser levado em consideração, o contexto que foi feito. A questão não por isso que eu falei que eu não vejo censura em quando alguns grupos, porque eu acho que a gente está pensando? A gente está se reconhecendo como um país racista. Como é que o racismo ele se reproduz no Brasil? O nosso racismo no Brasil ele é racial negro. Né? O racismo ele tem várias faces. E no Brasil, quem tem o ônus, né, de sofrer com racismo é a população negra. Eu acho que quando a gente visita o campo da arte, da literatura, e como percebe que essas manifestações racistas, elas, de certa forma, alimentam papéis sociais, eu acho que isso é um debate fundamental e é importante para a gente saber que, tá bom, foram produzidas numa época em que se poderia dizer isso, em que ninguém, não havia nenhum arrepiar de cabelos, até a moça diz, porque não havia, não, sempre houve, é porque era permitido. É isso que eu quero entender, o que mudou aí, né, que a professora mesma colocou, não veio, não é uma lei, nada que proibiu, mas veio a partir da própria sociedade. Então, o que mudou? Alguma coisa mudou em nós, então, porque são marchinhas aí que estão há décadas, né, de outros carnavais e hoje
Agora essa discussão chegou. O que mudou, então? Por que esse nosso olhar foi para esse sentido? Olha, eu acho que nesse pensamento que a gente está caminhando, né, nisso que você está colocando, eu concordo, o debate tem que ser feito, a gente está debatendo isso aqui. Mas o perigo, e é perigo isso mesmo, eu não acho que porque a sociedade civil está transformada, está mudada, ela está se patrulhando mais, ela está, eu chamo de fanáticos do bem, sabe? O cara porque quer fazer o bem, e de tanto fazer o bem faz o mal. Né? Em nome desse bem, dessa causa toda, faz o mal. Porque você olhar a sociedade, a história, nessa perspectiva, você pode falar, bom, todas as obras criadas na época da escravidão, na época onde as mulheres eram mais ainda oprimidas, falando de arte, tá? Se a gente for falar, isso aqui não presta mais, tem que ser banido, a cultura vai pelo ralo. Eu lembrei, sabe, um pouco os talibãs, quando detonaram aquelas estátuas budistas, sabe? Eles foram lá e detonaram estátuas budistas. O Estado Islâmico pegou a sociedade assíria, os templos, e pôs para baixo, falando o quê? Exatamente isso. Olha, isso aqui já não representa mais o que nós acreditamos. Isso aqui é o passado. Isso aqui fala de politeísmo. Nós somos monoteístas. Né? O nosso Deus não permite isso. E eles aniquilaram, baniram, partindo das palavras mesmo. Né? Então, o que a gente tem que falar? Manter essa arte, manter essa cultura, debater ela, falar, olha, mudou, o contexto mudou, mas sim, tem que estar lá, a gente tem que olhar para aquilo e entender como nós éramos, como nós somos e o que vamos ser lá no futuro. E não simplesmente apagar, purificar. A purificação das histórias, olha que paradoxo isso do politicamente correto. O politicamente correto quer purificar as histórias, higienizar. Tem coisa mais intolerante do que isso, racista do que isso. Né? Quem queria purificar, higienizar histórias eram os nazistas, que falavam de purificação, de higienização. Não, temos que mostrar a sociedade na sua diversidade, pegar essas obras. No carnaval, deixa cantar, porque isso não vai transformar uma pessoa mais racista ou não. Não é isso que vai acontecer. Você pode debater e falar, olha que interessante, naquela época era assim. É que nem Monteiro Lobato. Eu amo Monteiro Lobato. Exatamente, mas eu sei que ele tinha componentes racistas, como muitos da época dele, muitos artistas que nós lemos na universidade, na USP, também e nós lemos ainda, e eram racistas. Agora eu acho, normalmente voltando a essa coisa do politicamente correto e da purificação, acho que quando grupos de carnavais, e aí eu não sou nem da ideia, eu também acho muito perigoso dizer porque a democracia tem a sua insensatez, né? Se a gente pensar na voz da maioria, olha o que está acontecendo no mundo, né? A votação dos Estados Unidos, eu não estou nem partindo do princípio que a sociedade ela tem a supremacia sobre os destinos de uma coletividade, porque, repito, a democracia tem a sua sensatez, e a gente está demonstrando isso, né? Agora, por outro lado, eu acho que mais do que, não se trata de uma purificação, porque essas obras, elas não estão sendo interditadas, elas estão sendo submetidas, quando um grupo diz, olha, nós não estamos sendo censuradas, né? Nós não vamos, é uma decisão dentro de um campo de escolhas, porque a arte, a cultura, por mais que a gente não queira, ela, ao fim e ao cabo, ela também é uma expressão política. Eu acho que a escolha aí tem muito a ver com um momento que a gente pensa de que é o país, qual é efetivamente o nosso diálogo com os grupos historicamente discriminados. Porque eu acho que quando a gente fala de purificação e de censura, é quando essas obras elas devem ficar, digamos, no subsolo e enterrados. O que esses grupos não estão fazendo, até porque a gente não tem eles, né? Nesse caso, os grupos que não estão tocando essas marchinhas, repito, não passou por nenhuma censura, por nenhum juízo. Agora, eu acho que tem escolhas, e a gente escolhe, e aí eu acho que a escolha nesse sentido, ela é salutar, porque ela levanta o debate que nós somos um país Nós vamos racista. precisar fazer um intervalinho rápido e nós já voltamos com esse assunto. Até já. Hoje no Cartão Verde, o papo será com o atacante que tem sido o destaque do São Paulo neste início de temporada, Luiz Araújo. Falaremos também dos principais fatos do mundo esportivo, analisaremos os jogos dos times brasileiros pela Libertadores, os duelos da segunda fase da Copa do Brasil. Cartão Verde, hoje, ao vivo, 10 da noite. Para seu corpo estar 100% saudável, você precisa equilibrar nutrientes que faltam no seu organismo. Chega o Sidney Oliveira Made in USA.
Suplementos produzidos nos Estados Unidos em laboratórios licenciados pelo FDA. Dos controles de qualidade mais rígidos do mundo. Sidney Oliveira Made in USA. Fabricado, testado e aprovado pelos americanos. E por preço que só Sidney pode oferecer. O que existe, além do que já foi falado sobre amor ao próximo? Na minha extensa carreira artística, interpretei inúmeros personagens no teatro, cinema e na televisão. Mas hoje não estou aqui para interpretar. Eu vim para convidar vocês para se tornarem intérpretes de uma linda história. Ajude as Casas André Luiz para que possamos continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas que ali vivem. Sexta, 10 da noite, a criação da Faculdade de Direito da USP e as novas ideias que mudaram os rumos da política no Brasil. Essa faculdade sempre teve essa vinculação dos professores e dos estudantes com a vida literária, a vida jurídica e com a vida política do Brasil. Histórias da história de São Paulo. E vem aí, Terra 2. Estreia em março, aqui na Cultura. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre o carnaval e suas marchinhas consideradas politicamente incorretas. Com a gente, Ilan Breman, educador e escritor de literatura infantil, e a pesquisadora de comunicação, Rosane Borges, professora colaboradora do CELAC USP e também da Universidade São Judas Tadeu. Vamos retomar aqui com duas músicas, as duas são aqui do mesmo autor, só para botar um pouco de música aqui na nossa conversa. Olha a bandeireira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a bandeireira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é prateado, mas isso eu não sei se ele é. Corta bebê, corta bebê. Bom, aí, né, essa é uma que está sendo bem polêmica, né? E a outra também aqui, vai soltar essa já na sequência? De noite é João, Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Nós mostramos aí as duas, né, a Cabeleira do Zezé e tanto a Maria Sapatão, que tem aí o conteúdo que é considerado homofóbico. Aí tem uma questão, tem alguns bloquinhos, tem um aqui de São Paulo, que é o Bloco Bastardo, que ele resolveu, então, em vez de tirar completamente, banir a música, mudar uma parte da Cabeleira do Zezé, colocando, ao invés de corta o cabelo dele, solta o cabelo dele. Vocês concordam com isso? É o caso, então, de, ao invés de banir, mudar a letra ou deixar apenas a parte instrumental? Tem algumas bandas que estão fazendo isso também, alguns bloquinhos que estão fazendo isso. Se a gente começar a fazer isso, vai caminhar para a gente mudar a música de Legião Urbana, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, do Cazuza. Quer dizer, você vai pegar, você pode achar pelo em uva em qualquer... Sabe que nas cantigas, agora se canta Não Atirei o Pau no Gato. Alguém acha realmente que se você cantar Atirei o Pau no Gato, as pessoas vão sair matando o gato? É o contrário, uma válvula de escape. Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Isso vai causar medo na criança? Não. O Florestan Fernandes, né, que é da USP, ele tem um texto brilhante que ele escreveu nos anos 40 sobre a importância das cantigas, que serve para o nosso papo das marchinhas, né, que é o que canta, né, quem canta os males espanta. A gente põe para fora muitas coisas quando a gente põe as letras nessas músicas que duram, né, durante tantos anos. É super importante. Uma questão, eu vou te passar mais. Por que ninguém pensa em mudar música de funk, por exemplo?
É uma questão. Quer dizer, essas músicas que tem 70 anos, 80 anos, tudo mais. Música de funk, deu onda, ostentação, que tem lá umas letras complicadíssimas que a gente pode também debater, mas ninguém mexe nisso. Não, isso tem que ser, né, colocado. Quer dizer, é uma reflexão. Por que mexer nessas músicas que são lúdicas, brincantes, de novo, que tem o seu contexto, os seus autores e tudo mais, e outras não? Olha debate. só aqui na internet também as pessoas, né, para todos os lados aqui, né? Tem o Tony Souza. Ele coloca aqui que não é uma caça às bruxas, é somente uma percepção de que um número grande de pessoas está evoluindo em sua consciência social, enquanto outras não, ele coloca. O Beto Machado, ele fala, intervir nas marchinhas de carnaval seria semelhante a repintar os quadros sobre escravidão, por exemplo? Estão querendo suprimir a arte? Isso, para mim, é hipocrisia. Professor. Eu acho que a gente estava até conversando aqui no intervalo. E, assim, eu acho que essa questão, ela tem uma trajetória, assim, que um duplo vértice. Um primeiro é que, qual é a legitimidade da gente repensar essas questões? É que a gente pensa sobre o imaginário de uma época. E o imaginário, né, de toda a sociedade, ele é retroalimentado pelas manifestações culturais, como a gente vive, como a gente come. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, quando interpela o nosso imaginário, ela é legítima. Agora, o problema é quando a gente não faz uma interpelação do imaginário, mas aí isso vira um problema individual, vira um problema da pessoa, porque aí, de fato, aí sim vira acusatório. Aí, de fato, a gente não vai a lugar nenhum, porque a gente parte de uma perspectiva maniqueísta. Nós temos a chave, né, do problema racial, então nós somos do bem. Não, a questão não deve ir por aí. Eu acho que mudar a letra das marchinhas, eu acho arriscado. Aí sim, você fere a arte no princípio que ela tem. O que acha, né? O Benjamin costumava dizer que a arte é uma brecha, né? Então, você não pode, de certa forma, se ela é uma brecha, vedar a manifestação daquilo, ainda que, do ponto de vista da política, não esteja em acordo com o que nos faz humanos. Agora, por outro lado, eu insisto, o debate ele só pode ser levado a sério como um debate público se a gente repensar esse imaginário e como é que, de certa forma, nós somos governados por ele. Tem uma outra questão interessante que as pessoas estão colocando. Será que a grande massa aí reflete mesmo isso? Ou o debate, como está acontecendo aí, vocês estão colocando os dois lados, mas quem está ali, que vai para pular o carnaval mesmo, quer mesmo se divertir, vai pela brincadeira ou se dá conta desse teor da letra? O carnaval, vamos pegar a história do carnaval. O carnaval, ele nasceu lá na Europa e veio para o Brasil, veio para vários cantos aí do mundo, não só o Brasil, tem New Orleans, tem carnaval e tudo mais, é esse momento de transgressão. Sabia que teve na Idade Média um momento que a igreja fazia 3 dias, o dia do louco invertido, que tudo era invertido, porque a vida ela é tensa, a vida é precária, a gente vive uma rotina extenuante. O carnaval é hora da liberação, da transgressão, da brincadeira, e a gente está politizando aquele momento que, na verdade, eu acho que a gente não devia politizar, devia relaxar. Sabe o que eu fico preocupado? Vamos pegar uma marchinha que ainda as pessoas não pegaram, talvez peguem daqui 10 anos, a gente volte um pouquinho mais velho e falar sobre isso. Mamãe, eu quero mamar, me dá chupeta. Aí a associação das crianças que são contra a chupeta vão entrar, não pode dar chupeta, porque isso faz mal, então vamos tirar a chupeta e transformar isso em outra coisa. Então isso vai ganhando um vulto. Eu, quando fiz o meu doutorado, juro que eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. Eu imaginava que a coisa ia caminhar, mas não tão longe enquanto a gente está, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, essas manifestações culturais de muitos e muitos anos, têm que ser preservadas, debatidas, discutidas. E no carnaval, pessoal, aproveitem, curtam, brinquem, porque o ano será difícil. Está sendo difícil. Vou trazer só que é da Maria Cecília Lopes. Ela fala: a cultura se faz, a sociedade hoje pensa que as marchinhas não a representam mais. Isso é maravilhoso. Muda a marchinha, faz uma nova. O carnaval é isso e a cultura e o carnaval estão vivos. Professora. De fato, a cultura e o carnaval estão vivos. Agora, eu acho que pensar essas questões, elas só têm sentido durante o carnaval, que é, de fato, um momento de extravasamento, de transgressão, quando a gente põe, eu repito, num país que a taxa de feminicídio ela é altíssima, o racismo, a desigualdade no Brasil tem um fundamento racial, né? Nós somos um país excessivamente homofóbico. Eu acho que ela só tem sentido quando a gente pensar essas questões do ponto de vista das estruturas.
estruturas e não apenas do ponto de vista do preconceito. Porque eu acho que se a gente abrir do ponto de vista do que é o código mores de uma época em relação à chupeta, aí de fato vai caber tudo. Eu acho que a gente tem horizontes, eu acho que o debate interessa para a gente na exata medida em que ele afeta estrutura, né? A questão, eu acho que eu acho que até o exemplo que você utiliza é muito interessante, que é um pouco para a gente limpar um pouco o terreno e dizer, olha, eu acho que a questão da chupeta, que pode haver precedentes para a gente reivindicar tudo, mas ela não incide sobre uma questão estrutural. Foi só brincadeira, pessoal, da chupeta, pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu entendi que é brincadeira e eu estou utilizando a sua brincadeira para dizer, olha, para a gente não chegar, porque aí isso abre um argumento de que aí toda reivindicação é possível nesse campo. Não, eu acho que é impossível aquilo que nos informa sobre estrutura. Só que a estrutura, ela tem, repito, eu insisto muito nesse tópico do imaginário, porque as reivindicações dos movimentos negros, dos movimentos feministas, não é uma reivindicação de acusação do compositor, de quem vai na marchinha dançar, né, a cabeleira do Zezé. Mas o que isso reforça enquanto papel social de homossexuais, né, de gays, de negros, de lésbicas, por aí vai. Eu vou precisar interromper aqui essa conversa, infelizmente, que ela ia longe aqui, mas foi muito importante saber a opinião de vocês. As pessoas aqui também estão nessa reflexão para os dois lados. É isso que enriquece o debate. Agradeço muito a presença e até uma próxima oportunidade. E bom carnaval para vocês. Bom carnaval para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.